Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevista do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o vice-prefeito de Suzano, Valmir Pinto. Ele é formado em jornalismo pela Universidade de Brás Cubas, em artes cênicas pela Escola Procênio de Teatro e em gestão pública de cultura pela Unesp. Foi secretário de Cultura de Suzano entre 2005 e 2012, vereador entre 2013 e 2016 e vice-prefeito na gestão de Rodrigo Axuxa entre 2017 e 2024, também acumulando o cargo de secretário de Cultura novamente entre 2021 até o início deste ano. Atualmente, ele é presidente do Partido Verde em Suzano e pré-candidato a prefeito pela Federação Suzano da Esperança, que inclui PT, PV e PCdoB. Seja muito bem-vindo, vice-prefeito. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra para mim poder falar um pouco sobre a minha história com a cidade de Suzano, falar de política, que são temas que eu sou muito apaixonado. Sim, vice-prefeito, é um prazer, é a primeira vez que eu estou te entrevistando, não é a sua primeira vez no programa, mas nesse formato novo, nesse novo estúdio. E eu queria que você falasse um pouco sobre uma das coisas que, como você sempre fala, você é muito apaixonado, que é a cultura. Você ficou, pelo menos nesses últimos 3 anos, basicamente, mais ou menos, um pouco mais de 3 anos, como secretário de Cultura da cidade. E uma das suas principais realizações, entre muitas, a gente até está com material aqui onde se coloca várias coisas que foram feitas durante a sua gestão, mas uma das que eu acho mais interessante é a do Casarão da Memória, que era uma casa histórica aqui de Suzano que se tornou basicamente um museu da história de Suzano. Eu queria que você contasse um pouco como foi, como surgiu essa ideia de criar um espaço como o Casarão da Memória e qual a importância de um espaço que conte a história de uma cidade como Suzano. Pois é, eu não nego, né? Eu sou um apaixonado pela história de Suzano e quando eu fui secretário já de 2005 a 2012, a gente já tinha intenção de ter uma espécie de uma casa da memória, de um centro de memória, mas a gente não tinha um espaço muito adequado e a gente naquele momento a gente pensava inclusive numa criação de uma lei de tombamento, mas também é uma lei muito perigosa. A gente teve muito cuidado, mas desde lá que a gente vem pensando, vem tentando encontrar um local adequado para isso. E quando a gente ganha a eleição, né, eu junto com o prefeito Rodrigo, foi uma das primeiras coisas, eu falei com a Rita, né, que era nossa diretora, eu falei, Rita, acha um espaço para a gente levar adiante aquela ideia, né? Então surgiu o Casarão, é o último prédio antigo de Suzano, né? Morou Marques Figueira lá, estava até escondido, cheio de mato, umas árvores na frente lá. E aquilo com certeza a mulher estava querendo vender, né? A dona ia virar um estacionamento, ia virar mais um edifício. A gente correu atrás, nem tiramos o mato da frente, que era para não aparecer muito. Conversei lá com o prefeito Rodrigo, ele gostou da ideia, e a gente a partir dali começamos a tratar daquilo virar o nosso centro de memória. Sim. Hoje ele é uma realidade, está muito bonito, um prédio de alta qualidade, e nós estamos cada vez mais colocando a história de Suzano lá. Então, é um projeto que eu tenho o maior carinho, tenho o maior apreço, que a gente começou do início, né, do zero, e hoje, aliado, nós temos hoje o CONPAC, né, que é o Conselho de Patrimônio Cultural, que também está fazendo estudos de diversos espaços, prédios e até pensamentos, né, da cidade de Suzano visando o tombamento. Fizemos agora, inclusive, do Paço Municipal, né, que hoje é o prédio do INSS. Eu cheguei no ano de 95, eu cheguei a assumir uma cadeira de vereador lá, que eu era suplente. Então, é um prédio bastante histórico. Tem o Baruel, a Capela de Santa Helena, temos vários espaços que a gente também iniciou o tombamento, uma equipe muito preparada, muito qualificada. Hoje a presidente é a Cindy, tem uma equipe bacana. E esse projeto está aliado também com as ideias do Casarão, né? Então, é um projeto realmente que me dá muita alegria de ter consolidado, assim como outros, né? Eu descobri aí, quer dizer, não é que eu descobri, eu tinha até esquecido que todos os prédios em Suzano culturais têm o meu nome lá, né? Então, nós temos mais de 15 prédios hoje e eu me orgulho que todos eles têm uma placa com o meu nome, seja lá como secretário de Cultura, que é a maior parte, ou como vice-prefeito,
prédio, inclusive, que eu idealizei, com o próprio casarão, o Cine Teatro Vilma Bentivenha, né, que era a Câmara Municipal. Enquanto eu estava lá, vereador, eu já fiz um projeto para transformar aquilo no Cine Teatro, que a gente já ia mudar para um prédio novo, né? Então, eu fico bastante orgulhoso de ter essa marca de praticamente todos os prédios da cidade de Suzano culturais ter o meu nome. Assim como outras obras aí, né? Sim, inclusive, o senhor falou sobre a questão do cine-teatro. Suzano, nesse último ano, em setembro de 2023, fez parte da programação do 34º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Festival Internacional de Cinema. Sim, e com curtas exibidas no cine-teatro. Exatamente. A gente colocou, inclusive, esse nosso cinema, ele é registrado pela Ancine como um dos poucos cinemas de rua no Brasil, né? Então ele é um cinema público que a gente está cadastrado na Ancine e que a gente cria uma programação independente, e aí o Herculano, que toma conta lá, fez uma parceria, né, com o circuito internacional lá, e eles mandaram uma programação para a gente. Nós temos parceria com o MIS também, sim, que realiza oficinas aqui. Então, é outro projeto que eu gosto muito. Tivemos agora o representante da Câmara de Cinema de Cuba, fizemos uma parceria, ele esteve aqui também. Enfim, a gente tem produzido bastante na cultura, e eu estou muito feliz também, que eu acho que a cultura é um processo importante dentro da vida de qualquer cidadão, independente dele querer ser artista ou não, ou independente de você estar na política ou não. Até, inclusive, um dos projetos, assim, nível nacional também, que chegou a Suzano em questão de incentivo à cultura, também é o programa de formação artística, que foi muito desenvolvido aqui em Suzano, formou diversos suzanenses em modalidades culturais, como fotografia, violão, balé, pintura, entre outros. Na sua opinião, qual a importância de a gestão? Porque a gente sabe que existem esses programas, mas muitas vezes eles não conseguem ser aplicados na cidade, porque a gente sabe que, infelizmente, cultura nem sempre é uma prioridade em algumas gestões municipais. Então, como para você, na sua opinião, como gestor dessa área, qual foi a importância de conseguir oferecer essas oficinas para o povo? Eu sempre digo que é muito importante, desde criança, você ter um contato com a arte. E isso não quer dizer que a criança tenha que virar artista, não. Esse contato, no primeiro momento, ele visa a sensibilidade, a criança despertar a criatividade dele, ver se aquilo de alguma maneira mexe com ele, toca com algum sentimento dele. Então, essas oficinas, elas realmente são praticamente um carro-chefe também da cultura, porque ela abrange a cidade toda, né? Todos os nossos espaços têm essas oficinas. São milhares e milhares de crianças, jovens, adolescentes. Então, esse primeiro contato é o que vai acabar, se não tornando a pessoa um artista, mas com certeza alguém que tem uma amplitude de vida, alguém que consegue enxergar o mundo de maneira mais crítica, com uma visão ampla do que significa a sociedade, o mundo. Então, ela é realmente muito importante na vida da nossa sociedade, e aqui em Suzano a gente tem diversas delas, por áreas, por espaço. Projeto muito importante também. Inclusive, falando sobre projetos, eu quero explorar um pouco essa questão da cultura, porque eu sei que tem bastante coisa pra gente praia. falar. Exatamente, sua praia. E durante sua gestão, no Congresso Nacional foi aprovada a Lei Paulo Gustavo. Queria que você falasse um pouco como ela foi importante, inclusive para a gestão municipal, que a gente sabe que muitos projetos também já acabaram recebendo alguma verba por causa disso, e como ela também se diferencia de leis mais antigas de incentivo à cultura, como, por exemplo, a Rouanet. Como tem essa diferenciação e qual foi a importância dela, assim, para a gestão de cultura? A Lei Rouanet, ela é baseada no incentivo fiscal do abatimento do imposto de renda das empresas, das pessoas físicas que podem aportar um dinheiro, né, e abater no seu imposto de renda. A Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que veio, inclusive, a Aldir Blanc veio antes da Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, primeiro, ela veio no sentido de socorrer muitos artistas no período da pandemia, onde os artistas estavam sem poder trabalhar, né, sem poder ganhar o seu pão. Então, essa lei vem para ajudar aqueles artistas que tinham muita necessidade. Então, ele veio no socorro.
E é um dinheiro, um recurso que você investe na cidade, a cidade abre um edital de chamamento, as pessoas apresentam projetos, pegam esse dinheiro e usam nos seus projetos, prestam uma conta ali. Enfim, o Paulo Gustavo veio nesse mesmo sentido, só que no lado do audiovisual. Uma parcela também dessa verba é para outros projetos também, de música, dança, teatro, multilinguagens, que a gente chama. Mas a grande parte era para o audiovisual, para também socorrer o pessoal que era ligado ao audiovisual, a questão do cinema. Nós tivemos aqui em Suzano, na primeira edição do Aldir Blanc, aproximadamente 2,5 milhões. Nossa. E a Paulo Gustavo agora, nessa faixa também, 2,4 milhões. Já foi feito as inscrições, o pessoal já apresentaram, as pessoas já apresentaram os projetos. Nós estamos, inclusive, pagando agora, né? O pessoal está emitindo nota para poder receber, tem uma burocracia que ela é sempre demorada, às vezes o artista fica aflito, mas na prefeitura, na administração pública, não tem como você passar por cima da lei, a gente tem que respeitar prazos, e, enfim, tem uma série de burocracias para cumprir, mas estamos nessa parte final, o pessoal emitindo notas para receber, mostrar os projetos, que aí sim nós temos aí um tempo para apresentar esses projetos, e ao mesmo tempo já recebemos o recurso da Aldir Blanc também, onde nós vamos ter que fazer o mesmo projeto, né? Abrir um edital de seleção de projetos para começar a apresentar as propostas e depois a gente definir quem foi aprovado, quem não foi, e aí a partir disso repassar o dinheiro, né? E começar a apresentar os projetos aí, com uma diferenciação que a Aldir Blanc vale por 5 anos. Então, durante 5 anos nós teremos esse recurso, que é muito importante para a cidade, porque se a gente for ver, que o valor não é igual para todas as cidades. Sim. Mas se você pega 2,5 milhões hoje, por exemplo, em Suzano, é quase um orçamento que você trabalha com os artistas, né? Com os projetos de música, de dança, de cinema. Então, é uma verba bastante considerável que vai direto na fonte para os artistas usarem. Então, e dá para desenvolver vários projetos a partir disso. Sem dúvida. Eu acho que é um marco para a história do Brasil. Acho que são projetos que vieram e tem que ficar. Sim. A luta dos gestores de cultura, dos próprios artistas, para que esses projetos não acabem, tenham continuidade. Sim. E falando também sobre eventos culturais da sua gestão, além da sua gestão ter sido inaugurado o Pavilhão Zumbi dos Palmares, no pavilhão, muitos eventos culturais como o Rock no Parque, o Samba no Parque, hoje são assim, já viraram marca na cidade, né? O pessoal espera o Rock no Parque acontecer, o pessoal espera o Samba no Parque acontecer. E tem o hip hop também. É verdade, já teve também o flashback. Flashback, então assim, esses eventos são importantes porque também criam uma identificação, porque igual você falou, não é só porque fez uma oficina cultural que a pessoa vai virar um artista, mas também esses eventos culturais para a população curtir, né? A gente tem que trabalhar nas duas pontas, inclusive, né? A sensibilização lá com a criança e também dar espaço para os profissionais, aqueles que já vivem disso, né? O pavilhão é um exemplo de política pública de favorecer e ajudar aqueles artistas já consolidados. Então nós temos lá todo domingo tem uma atividade. Um dia é rock, um dia é samba, um dia é o flashback e outro dia é o hip hop. E a gente vai alternando com bandas, com grupos, né? Tem o pessoal que toma conta lá. É um espaço que a gente quer marcar muito e já está consolidado no parque, né? Mas aí nós temos também os nossos centros culturais que levam outros artistas. Onde é possível, a gente está sempre colocando os artistas da cidade, porque isso também é uma coisa que eu faço questão. Eu acho que tem que valorizar primeiro quem é da casa, para depois valorizar quem é de fora. E vice-prefeito, aconteceu até um negócio bem legal, porque uma banda que eu conheci, por exemplo, no Rock no Parque, que era a banda CW, que eles abriram o show do Capital Inicial no Suzano Fest. Isso assim, eu achei muito legal, porque eu falei assim, poxa, o tanto de gente que tinha ali, mais de 20 mil pessoas, e aqueles caras tocando, o pessoal de Suzano tocando pro pessoal. Pois sabe? Isso foi uma coisa também que desde quando eu fui secretário da outra vez, eu sempre exigi isso, porque
eu não sou contra contratar grandes estrelas da música, né, do teatro. Eu acho que tem que ter um limite orçamentário, não dá para gastar dinheiro assim também. Mas eu sempre exigi que, antes do artista famoso tocar, que teria que ter abertura com músicos da cidade. E nós fizemos isso com todos os shows. Quando o Seu Jorge veio, abrimos com o artista da cidade. Quando o Lobão veio, abrimos com o artista da cidade, Chico César, o Daniel, o Seu Jorge, o Ira, toda essa galera que veio no tempo que eu era secretário, eu fiz questão de colocar. Teve até um menino, o Jonas, que na época ele cantava música sertaneja, ele abriu o show do Daniel. E o Daniel gostou da voz dele, achou ele bem interessante, chamou ele para tocar uma música com ele, cantar uma música com ele no palco. Caramba! E foi um momento assim que o menino ficou entusiasmado, né? Porque imagina, né? Você está lá abrindo o show, de repente o cara te chama para cantar uma com ele. Então, são histórias bacanas que a gente viveu, mas é um critério que eu sempre adotei, pelo menos comigo enquanto secretário. Se o cara falar que não pode, a gente nem contrata. Então, desculpa, nós vamos chamar outro, porque é aquilo que eu disse. Nós temos que valorizar quem é da terra, quem é do nosso chão, e quem nasceu aqui, quem tem uma história aqui. Para a gente finalizar essa parte de pergunta, a gente já aproveitando o ensejo, queria que você fizesse um balanço também sobre o Suzano Fest, que foi a comemoração de 75 anos da cidade de Suzano. Teve show do Alexandre Pires, Simone Mendes, Luan Santana e do Capitão Inicial, como eu falei. Quais os benefícios que um eventão desse para a cidade traz também? Geralmente, esse tipo de evento, né? Ele ocorre geralmente no mês de aniversário, né, que é um mês onde a população espera, né, uma grande festa. Comemorar um aniversário na cidade é muito importante, para você resgata a memória, você discute o passado, o presente, o futuro. Então, é importante que a gente tenha uma grande festa, né? Esse ano, por acaso, não foi a cultura que tocou esse projeto, foi lá pelo gabinete do prefeito. Mas a minha parte, inclusive, lateral ali, foi exigir que os nossos artistas tocassem, e não só nesses 4 dias de festa, mas também durante o mês todo, que nós temos uma programação vasta aí daí para acontecer, e tem mais artistas do ano que vão tocar. Mas eu entendo que é realmente um momento que a população espera, né? A gente sabe que o nosso povo é um povo trabalhador, que merece de vez em quando uma festa, embora esses artistas que vieram eu não sou fã de nenhum, mas também não sou contra nenhum, né? O meu olhar é um pouco diferente. Mas eu entendo que a população gosta, espera esse momento, né, de festa no aniversário, com grandes artistas. Então, isso agrega muito valor para a cidade, você mexe com a economia, você gera trabalho, renda, amplia a capacidade que você tem de arrecadação, deixa o nome da cidade num estágio importante, que você leva o nome da cidade para o Brasil inteiro, né? Então, acho importante, porque lá desde o pipoqueiro que vende ali, a imprensa que está cobrindo, que é preciso contratar talvez mais gente. Então, é um momento importante que realmente você mexe com o brilho do cidadão suzanense. Logicamente que há os críticos, né, que vão falar que paga dinheiro a mais ou gasta, ou a rua ainda está ruim, mas a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Sim. Então, a gente precisa de tudo. E daí, falando agora sobre algumas questões mais específicas da cidade de Suzano, a gente, por exemplo, quando se trata de saúde, a gente viu sobre a gestão Axuxi nos últimos anos, avanços. A gente viu avanços na cidade, em especial na saúde, quando a gente vai falar, porque a gente viu a UPA do Jardim Revista, por exemplo, ser entregue, a gente viu também o pronto atendimento de Palmeiras, a gente viu a reforma do pronto-socorro municipal e infantil, a gente viu novas UBSs, novos médicos, e de acordo com a sua experiência dentro da gestão, apesar dos avanços, ainda há regiões na cidade de Suzano que precisam ser mais assistidas pela saúde? Eu não diria só saúde, né? Eu acho que uma cidade, ela é um projeto em eterna construção. Você citou alguns exemplos aí de prédios da saúde que avançaram, e é importante, né? O próprio
Hospital Federal, que a gente retomou, que estava praticamente perdido. São obras importantes, né? A retaguarda aqui do Hospital das Clínicas, são ações importantes que a gente vem implementando. Mas, logicamente, que quando se trata de saúde, tudo que você faz é pouco, nunca é suficiente, né? E aí você pensa no momento trágico que a gente viveu com a pandemia. Sim. Então, aquilo foi um ponto fora da curva que deixou a gente atônito, porque a correria que tinha em UBS, em pronto-socorro, tivemos que montar um hospital de campanha, foi terrível, né? Agora você pega aí uma epidemia da dengue, né, que as UBS estão lotadas, os pronto-socorros estão lotados, você não tem trégua, né? Sim. E aí você precisa lá dar a vacina para a terceira idade, precisa até tomar minha dosezinha lá. Mas ela gera fila, ela gera tumulto. Isso não é Suzano, isso é no Brasil inteiro. Então, quando a gente fala de saúde, nunca é 100%. Sim. Nunca estaremos satisfeitos, quer seja gestor, quer seja o morador. Né? Agora, eu diria que, no meu conceito, como um gestor público e como um futuro candidato a prefeito, como pré-candidato agora, eu acho que a gente precisa discutir mais a cidade do ponto de vista do olhar do cidadão. Fazer obra é importante, eu acho que é necessário, mas eu acho que a gente precisa começar a fazer uma discussão sobre o olhar do cidadão que ele tem para a cidade, né? A pandemia mostrou muito isso para a gente. O cidadão trabalha 3, 4 horas, ele pega o transporte durante 3, 4 horas para ir trabalhar, depois ele pega mais 3, 4 horas para voltar para casa. Esse cara não vive a realidade da família dele, não vive a realidade do bairro dele, não vive a realidade da cidade dele, porque mais da metade do tempo ele passa no transporte. E quando você pega a pandemia, num estalo de dedos, você perdeu parentes, você perdeu amigos, e gente que você não via, gente que você não sabia que estava por aqui ou estava ali. Então a pandemia mostrou que a gente precisa estar mais conectado com a família, mais perto de gente que a gente gosta, precisa trabalhar mais perto de casa, precisa ter uma mistura de bairros hoje, onde você tem lazer, cultura e trabalho, sabe, para que o cidadão não precise andar tanto de ônibus. Precisamos ter mais ciclovias, ciclofaixas, cidade arborizada, que é para as pessoas terem pontos de encontro, exercitarem mais a vida, menos carro, menos poluição. A gente precisa discutir esse modelo de cidade, que é um modelo que eu venho discutindo e que eu quero discutir, a cidade dos 15 minutos, a cidade dos 20 minutos ou 30 minutos, que é um conceito europeu, onde você, como cidadão, não pode andar mais que 15, 20 minutos a pé ou de bicicleta para encontrar tudo o que você necessita. Ou seja, tem que ter um bairro altamente sustentável, com capacidade de atender com mercado, com açougue, com quitanda, com farmácia, e também que possa gerar emprego e renda para muita gente do bairro, e ao mesmo tempo ele possa ter uma área de lazer, que ele possa caminhar, que ele possa andar de bike, para ter uma vida melhor, mais saudável, mais perto da família, e ele poder viver mais e melhor, sem essa loucura que é pegar transporte todos os dias e o cara praticamente não vivenciar a história da cidade e do bairro dele. E, de certa forma, seria, vice-prefeito, uma cidade descentralizada, ou com vários centros, talvez, seria o correto dizer, onde, igual você disse, as pessoas não precisam andar mais de 15 minutos, então a gente tem um exemplo, por exemplo, de cultura, que a gente tem vários espaços culturais ao redor da cidade. A gente tem vários espaços esportivos ao redor da cidade. Mas, igual você falou, o gestor nunca está satisfeito, né? O gestor sempre acha que tem... E o povo também. A gente sempre acha que tem que ter mais. A gente precisa ter um olhar para a cidade, porque o que acontece? Hoje em dia, como é que as pessoas vão pensando a cidade, né? Olha, a cidade densamente demográfica, está com muita gente,
Então, criam-se bairros de classe A. Então, ali tem um condomínio que ninguém vai... Pobre não pode morar perto. Então, não, ali não pode ter nada de comércio ali perto, porque não pode ter gente estranha, não pode ter... Não, a cidade é de todos, né? E ela tem que ser construída para todos. Você tem que ter um misto de cidade residencial com uma cidade comercial, logicamente que respeitando aquilo que você pode, né? Tem indústria que você não pode, mas se a gente não pensar um modelo de cidade onde você tenha todas esse conjunto de ações que eu disse, de equipamentos, você imagina, você tem que andar 30, 40 quilômetros, né? Como diz, o pessoal de Palmeiras fala, vou para Suzano. Não, ele está em Suzano, né? Mas vou lá, porque aqui não tem, porque lá eu não consigo comprar, sabe? Então a gente tem que ter esse misto, e isso não é uma coisa difícil, né? As pessoas precisam de qualidade de vida. Qualidade de vida é ter mais tempo para sua família, é ter mais tempo para você, é ter mais tempo para ler um livro, para ouvir uma música. Então, esse tipo de bairro integrado é que eu defendo, esse modelo de gestão que eu defendo, né? Com muita ciclovia, com muitas ciclofaixas, com muitas bikes. Nós temos que reverter, a crise climática está aí. É um assunto que as pessoas não querem muito discutir, mas o efeito dela está aí. Quando a gente pega essa onda de calor, é terrível. As pessoas estão morrendo por isso, estão ficando doentes por isso. Como é que resolve isso? Nós temos que plantar mais árvores, nós temos que fazer mini parques, mini praças, nós temos que investir na contramão dessa coisa que é baratear o preço do carro para ter cada vez mais carros. Eu não sou contra a tecnologia. Aliás, eu acho que a cidade tem que ser tecnológica. Sim. Temos que avançar em cima disso. Os eixos da minha campanha são esses: cidade sustentável, cidade tecnológica, mas também cidade humanizada. Nós temos que usar a tecnologia a favor do cidadão, né? Não querendo fazer uma mudança no conceito de vida e de liberdade que o cidadão tem, né? As crianças hoje passam grande parte do seu tempo, da sua vida, na frente de um computador, né? Eu até fiz um texto aí esses dias que eu falo, poxa, não era tão distante que a gente brincava na rua, né? De peão, de bolinha de gude, de corrida, de esconde-esconde, sei lá, essas coisas que eram saudáveis, pular corda. Aí as pessoas hoje falam que precisamos tirar as crianças das ruas. Eu falo, não, gente, nós temos que colocar as crianças nas ruas. Nós temos que fazer com que a rua fique mais segura, mais saudável. Porque eu até dei uma palestra esse dia numa escola e eu usei um parâmetro lá que eu falei, olha, é portão, é grade, é câmera. Eu estudei no Hall Brasil, onde praticamente não tinha muro, era uma muretinha que a gente sentava, quando dava o sinal a gente virava os pés para dentro, já estava dentro da escola. E foi essa a realidade que a gente viveu. E a gente está muito distante disso. Nós precisamos retornar para isso. E isso é papel de todo mundo, não é só de gestor, não. Né? É papel de qualquer cidadão. Reciclagem de lixo, pensar nessa coisa climática, como é que se combate a violência. A violência é bairro limpo também, é iluminado. Não pode se jogar entulho na esquina a todo momento para atrair bichos e para a gente ficar escondido e assaltar. Então, a cidade, ela pertence a todo mundo, a todos nós. Todo mundo tem que fazer a sua parte, seja gestor ou seja um cidadão comum da cidade. E, vice-prefeito, você já falou uma coisa interessante a respeito da segurança, né? Que as crianças têm que voltar a brincar nas ruas, mas, ao mesmo tempo, as crianças... Muitas vezes os pais não se sentem seguros de deixar que elas brinquem nas ruas. Muitas vezes a gente falou sobre essa questão do deslocamento, mas muitas vezes as pessoas não têm segurança de andar a pé. Hoje, o fato é que existe em Suzano também uma sensação de insegurança. A gente viu um aumento, por exemplo, em 2023, dos furtos em 6%. Nesse ano já foram registrados 207 roubos, 485 furtos, somente nos primeiros 2 meses do ano. Então você acaba gerando uma sensação de insegurança. Eu queria saber
você deu alguns exemplos de como poder melhorar a rua, mas recentemente foi anunciada a chegada da Companhia de Ações Especiais de Polícia, o CAEP, e vai chegar eventualmente o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Você acha que isso também gera uma sensação de maior segurança para a população? E você acha que isso traz benefícios para a cidade? Olha, veja bem, tudo que você for implementar em matéria de segurança é importante, né? Realmente, quando eu falo que a gente precisa retornar às ruas, é um pensamento, é uma ideia, sim, e sim. é necessário. Não, sim, com certeza. Mas logicamente que os pais têm razão, não dá para deixar hoje na rua porque corre risco, né? Inclusive a questão das drogas, etc. Mas a rua tem que ser saudável, né? E eu acho que esses elementos, esses projetos do governo do estado em matéria de segurança, não sou contra, mas eu acho que não é essa a solução. Isso é um paliativo, isso ajuda. Eu digo, onde é que você vê uma cidade mais segura? É uma cidade iluminada, é uma cidade onde você leve muita cultura, é uma cidade onde você respeita o meio ambiente. Então nós precisamos trabalhar na outra parte, que é a parte, inclusive, do próprio município e também do cidadão, que é iluminar melhor, que é cortar o mato para a gente não ficar escondido, que é ter uma rua mais saudável, com calçadas, com menos buracos. Essa parte é uma parte da própria prefeitura que precisa investir muito nisso. E acho que esse é um caminho que cruza com a outra questão da segurança. Mas também não podemos usar o argumento da polícia para poder simplesmente fazer olho por olho, dente por dente, como foi feito na Baixada Santista, por exemplo. Não é matando bandido que você resolve o problema da violência. No meu modo de ver, é o contrário, você gera mais violência. Não é armando o cidadão que você vai gerar mais segurança. Pelo contrário, mais armas, mais insegurança. Então a gente precisa trabalhar esse conceito de cidade. Pode perceber, uma cidade onde você tem atividades culturais o tempo todo, ela gera menos violência. A cidade está sendo ocupada pelas pessoas, né? E a gente precisa desses espaços culturais, a gente precisa desses espaços de lazer, a gente precisa desses espaços ambientalmente acolhedor, porque é isso que vai fazer uma cidade mais segura, uma cidade mais sociável, e vai fazer com que o cidadão tenha um prazer e tenha uma segurança, de poder andar na rua dele, andar na calçada dele. Então, quanto ao aspecto de investimento em segurança, ótimo, mas nós precisamos pensar que isso não é a solução. Não é isso que eu ia perguntar, até, mas já até disse assim, que não é a solução imediata. Isso, como você disse, é um auxílio, é um apoio também. Pois é, porque essa questão da segurança ela é muito complexa, né? Você pega aí, eu sempre digo, eu sou contra a atividade delegada que eles arrumaram aí para os agentes de polícia, né? Isso para mim é um bico legalizado. O policial tem que se concentrar na tarefa dele, no trabalho dele, no dia a dia. Ele precisa receber bem para isso. Sim. Ele precisa ser bem informado, ele precisa ser bem qualificado e ele precisa ter um salário digno. Porque como é que você quer um policial que trabalha lá não sei quantas horas por dia, ganha mal e depois ele tem que fazer um bico de segurança em algum espaço privado ou público para ter um complemento de renda? Sim. Aí esse cara passa mais horas lá no trabalho e não dorme, sim, não tem uma vida saudável. Como é que esse cara que vai trabalhar 15, 16 horas por dia vai render o suficiente? Então tem que refazer e repensar tudo isso. O policial tem que ser policial, tem que exercer a função dele, ganhar bem para isso e ser bem preparado. Senão a gente cria gente dependente, que aí o desvio é fácil, porque tem dinheiro sendo oferecido para eles, ou vira uma polícia perigosa que também faz o olho por olho, dente por dente. E a gente sabe da dificuldade, por exemplo, que hoje uma das profissões onde a mais alta taxa de suicídios é quando se trata de policiais.
Porque é uma profissão estressante, porque eles se colocam em risco o tempo todo. Nunca se sabe quando vai ter um momento em que você vai ter que agir diante de um tiroteio, mas você não se sente recompensado por isso, porque, querendo ou não, o salário é baixo, sim, as condições são precárias, muitas vezes. Quando eu digo, logicamente que nós estamos falando de um processo que é do governo do Estado. Do governo do Estado, exatamente. O próprio governo federal acho que tem um papel nisso, mas precisa repensar o papel das polícias. Precisa e hoje o Estado ele faz o quê também? Ele começa a jogar todos os problemas que ele não tem como solucionar para as cidades. Então começa a se armar a guarda municipal, começa a se dar responsabilidade de polícia, né, para o GCM. As escolas estaduais começam a ser entregues para o município. Quer dizer, a demanda vai aumentando, né? Então, a prefeitura tem que mandar funcionário para a delegacia, tem que mandar funcionário para o fórum, tem que mandar funcionário para a diretoria de ensino, você tem que ir lá abastecer os carros, você tem que pagar aluguel, às vezes, dos prédios, ou investir na reforma, na ampliação. O Estado vai jogando para o município cada vez mais e repassando cada vez menos. Fica complicado. Sim. E falando sobre uma questão que a gente sabe que acaba envolvendo também no desenvolvimento da segurança, é quando a gente fala sobre educação. E a educação de Suzano recebeu uma novidade muito positiva nos últimos dias, que foi o início das obras da FATEC de Suzano, que era algo muito aguardado há muitos anos pelos munícipes. E qual vai ser o impacto de mais uma instituição de ensino superior na cidade? E como isso pode, essa questão de atrair instituições de ensino superior, você conseguir, como isso pode ser desenvolvido na cidade? Precisamos de mais universidades, precisamos de mais faculdades. Como a gente desenvolver isso? A gente sabe que o problema da educação no Brasil é sério, né? E a pandemia acentuou um pouco isso também, que são as chamadas ensino à distância, né? Esse ensino à distância aí, ele acabou complicando muito, porque ele acabou se tornando uma coisa maior do que deveria, no meu modo de ver, né? Eu acho que a gente precisa garantir um estudo de qualidade, um ensino de qualidade presencial, né? As pessoas precisam estudar, precisam ter noção do que é uma universidade. Suzano, ela vem implementando isso e eu fico feliz porque também fiz parte dessa implementação, né? Desde o Instituto Federal, que é um instituto de referência de qualidade, que forma bem, né? A própria Piaget, todas essas conquistas vieram lá atrás e eu fiz parte dessa história também. A FATEC também começa lá atrás, em matéria de gestão tudo demora muito, né? Mas é sempre bem-vindo. Eu acho que mais um equipamento de qualidade, eu acho que Suzano está dando saltos, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é importante que eu digo sempre, que é o meu mote de pré-campanha que a gente quer usar. Suzano pode mais e melhor, sabe? Porque também não adianta ter prédios e não investir na qualidade do professor, não investir na carreira do professor, não investir na formação do professor. É muito importante e isso, por exemplo, a gente precisa fazer também. A gente sabe também que, a exemplo do que eu falei aqui dos policiais, os professores também são mal remunerados. Os professores também estão carregando uma carga muito pesada. A gente sabe o que é dar aula hoje num modelo de escola com uma garotada hoje super agitada, muito diferente do meu tempo lá atrás, Então, os professores estão ficando doentes, as salas de aula estão ficando insalubres, a qualidade de vida do professor está caindo muito. Tanto é que o professor se aposenta com menos tempo, né? Sim. Mas mesmo assim, professores com problemas de coluna, por ficar muito tempo de pé, professores com problema de voz, uma série de questões. Quando eu falo que o meu olhar de cidade, onde eu quero trabalhar, olhar mais para o cidadão do que a própria obra, é nisso.
porque a obra é importante, logicamente, não tem dúvida disso, mas a gente precisa olhar o cidadão, a gente precisa olhar quem está na ponta, a gente precisa olhar quem está trabalhando e quem recebe esses recursos ou recebe essa política pública. O cidadão, o ser humano é sempre mais importante do que qualquer obra. E vice-prefeito, o senhor falou, Suzano pode mais e melhor. Em que áreas você acha que Suzano, principalmente, que você olha assim hoje, se enxerga com certeza, Suzano pode mais e melhor? Quando eu digo isso, eu digo de uma forma genérica, né? Sim. Eu gostaria de ter 30 equipamentos culturais. Sim, né? Nós claro. estamos brigando agora pelo projeto do CEL, que o governo federal abriu mais um CEL para as cidades, né? Que é o exemplo que nós temos no Gardênia, para cidades. Lamentavelmente, o governo do estado recusou o CEL. Ele não fez a adesão, não fez a parceria. Nós nos reunimos enquanto gestores do estado de São Paulo, nós temos um grupo, inclusive, que discute isso. Nós fomos em Brasília, reclamamos lá no ministério, lá, falamos com o Padilha para que faça essa ponte direta, talvez, com os municípios. Uhum. E agora o governo do estado também topou uma reunião com a gente para rediscutir. Estão abrindo um novo cadastramento para novos CELs, para a gente poder ter mais um aqui em Suzano. Mas eu gostaria de ter 30 equipamentos. Né? Então, eu acho que... E aí também, se a gente levar isso para a educação, para a saúde, também precisamos reformar, requalificar, ampliar. Mas ainda não é nem disso que eu estou falando. Quando eu falo Suzano pode mais e melhor, é que é justamente sobre esse olhar do cidadão. A pandemia mostrou isso. Eu discuti outro dia com o meu grupo, falei o seguinte, o Parque Max Pfeffer, ele deveria oferecer uma área de coworking, ou seja, um salão com espaço para os notebooks da vida, para os tablets da vida, onde as pessoas pudessem ir lá e trabalhar. Onde eles pudessem ter um armário, sei lá, para cada visitante, que pudesse trocar de roupa, fazer o exercício, correr no parque, andar, caminhada, seja de bicicleta, de patins, de skate, fazer um exercício físico, volta lá, tem um lugar para ele tomar banho, ele vai lá, troca de roupa, tem um restaurante que ele possa almoçar, comer ali ou levar uma marmitinha dele e ele também pôr o notebook dele lá e trabalhar. Nós precisamos desses espaços de convivências e isso seria bom se a gente tivesse aqui no centro, que a gente tivesse um em Palmeiras, um no Boa Vista, porque é aquilo que eu falei, é mais tempo da pessoa viver junto ao trabalho e junto ao lazer. Né? Quando eu falo do mais e melhor, é justamente pensando nesse cidadão. Nós temos uma área riquíssima em Palmeiras, né, que a agricultura voltou a ser forte ali, e que ali tem que ser polo de desenvolvimento turístico, onde as pessoas têm que investir ali nos seus próprios comércios, tem muita plantação, muita gente pode produzir ali, uma rota que é muito legal para andar de bicicleta, enfim, de skate. Tudo isso dá para a gente fazer numa cidade, pensando muito mais no olhar do próprio cidadão. E uma coisa que eu quero até fazer lá na frente, eu quero fazer um plano de governo participativo, que está na nossa proposta, ouvindo as crianças. As crianças são sábias e elas sabem o que tem de bom e ruim no bairro dela e o que ela necessita. Então, uma das coisas que eu venho discutindo aqui, lá no meu grupo também, é Suzano rumo aos 100. Nós estamos fazendo 75 anos. A gente precisa preparar a cidade para daqui 25 anos, que vai fazer 100 anos. Como é que ela será? Né? Como é que ela poderá ser? Isso faz parte do debate, da discussão. Logicamente, quando você fala em campanha, o cidadão está muito preocupado com o hoje, né? Eu quero saber o agora. Mas alguém tem que pensar, Sim. Alguém tem que planejar. Eu quero ser esse agente também. E falando sobre, você citou campanha, vamos falar sobre eleições, Valmir, porque você foi o vice-prefeito na gestão do Rodrigo Schuch, tanto no primeiro quanto no segundo mandato. Mas eu queria saber, por que neste momento você decidiu por candidaturas opostas, sendo que o senhor até se declarou mesmo pré-candidato antes mesmo do Schuch declarar o apoio dele ao Pedro Ixo. Por
que você decidiu fazer esse movimento? Olha, veja bem, a minha trajetória política em Suzano, ela tem aproximadamente 40 anos, ou mais. Eu convivi com figuras históricas do próprio PT, o Netinho, que fundou o PT, o Marcão Lúcio, que era do Sindicato do Papel, muita gente que ajudou a construir esse partido, que foram candidatos. Eu fui candidato a vereador em 91, assumi temporariamente em 95. Eu fui candidato a vice-prefeito em 96. Depois eu criei grupos políticos para estar sempre participando das eleições, em 2000, em 2004, 2008. Depois eu participo como vereador, né, de novo. Sou um dos vereadores mais votados da história de Suzano. Considero ter tido um mandato muito eloquente, um mandato muito importante para a cidade, onde o meu nome foi mais uma vez cotado para ser prefeito, e numa composição a gente acaba ficando como vice-prefeito. Acho que a gente fez o que era possível, o que era necessário, mas eu acho que chegou a hora de eu ter o meu rumo, ter a minha caminhada. Eu já fui parceiro lá e fiquei muitos anos lá no governo com o Marcelo, antes do seu Cândido, com o Rodrigo também, mas eu acho que ele está indo por um caminho que eu quero ir para o outro. Eu sou um cara progressista, sou um cara de centro-esquerda, nunca neguei isso. Só pegar minha trajetória, ver os candidatos que eu apoiei, ver quem anda do meu lado para saber disso. Então, é legítimo também o prefeito querer seguir o caminho dele, ele, por bem, escolheu outra candidatura, mas ele segue o rumo dele e eu sigo o meu, que eu acho que eu tenho como contribuir com o meu pensamento, com as minhas ideias, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso sobre cidade, que é diferente em matéria de conceito. Em matéria de gestão, a gente fez muito para a cidade de Suzano, e eu também faço parte dessa estratégia, dessa mudança da cidade de Suzano. Essas obras todas que estão na cidade de Suzano, eu tenho parte nisso, agora e antes. Né? Mas, enquanto pensamento, enquanto conceito, eu não tenho nada a ver com PL, eu não tenho nada a ver com escola militar, eu não tenho nada a ver com projetos. É lamentável, por exemplo, votarem a favor, contra, né, a prisão do Brazão no caso da Marielle. Isso é lamentável. E eu não estou junto e nem quero estar junto com quem defende isso. Então, meu caminho está muito bem traçado. Eu não mudei nada do que eu era para o que eu sou. Eu continuo sendo um cidadão suzanense que nasci na Benjamin Constant, que tem a história aqui, que nunca mudou daqui, que sempre viveu aqui, que não tem problemas na justiça, que tem o meu título em dia e que nunca negligenciou. Toda vez que foi chamado a minha responsabilidade, eu sempre cumpri meu papel. Seja como secretário, seja como vereador, seja como vice-prefeito, eu cumpro aquilo que me deve, e como cidadão também. E vice-prefeito, então dá para dizer que houve, de certa forma, um rompimento assim com o grupo político que antes você fazia parte? Eu não diria um rompimento, eu acho que houve um distanciamento. Eu não preciso ser inimigo de ninguém para colocar uma candidatura. Né? Eu também nem briguei com o Rodrigo, assim como eu também não briguei com o Marcelo. O Marcelo é que me colocou lá na lista dele como um ex-amigo. Eu queria que ele explicasse, por exemplo, o que foi que eu fiz, a não ser estar num governo que ele mesmo organizou, ele mesmo proporcionou, e aí eu não consigo entender isso. E ele preferiu também ficar do lado de gente que votou contra as contas dele na Câmara, sendo que eu fui o único que ficou do lado dele e votou a favor de todas as contas dele. Ele fez uma opção agora de estar, inclusive, com quem traiu ele lá atrás e fez perder, inclusive, uma eleição. Né? Porque a gente perdeu a eleição para o Tucuzumi na época, por conta da direção partidária, por conta de falta de arranjo, por conta de consenso, de organização partidária, né? Que, inclusive, quem tocava o partido naquela época está insistindo em ficar do lado dele e votou, inclusive, contra as contas dele.
E vice-prefeito? Isso foi uma fala. Mas, e atualmente a gente sabe que essa eleição vai ser uma eleição complicada até. Porque a gente fala sobre um prefeito eleito e reeleito em primeiro turno nas últimas eleições, com a intenção de eleger seu sucessor, o que sempre é um desafio para outros partidos e outros pré-candidatos. E você, como presidente do PV, estando como líder, como pré-candidato da federação, Suzano da Esperança, você sente que seu grupo político está preparado para essas eleições? As montagens de chapas são chapas que vocês já estão pensando, não, a gente vai conseguir colocar mais vereador lá dentro dessa Câmara? Eu venho me preparando há mais de 40 anos, né? Então, se é uma coisa que eu conheço bem, é a cidade. Nasci aqui nela. A família da minha mãe são os primeiros moradores ali do Parque Maria Helena, aquela região do Maria de Imagem, Maria Helenice, e sobe por Revista e vai para o Bada. Então tem familiares da minha mãe espalhados por essa região aí há mais de 40, 50 anos. A família da minha esposa são os fundadores da região de Palmeiras. Meu sogro teve olaria, tem depósito de construção há 50 anos na área. Então, eu tenho uma raiz histórica com essa cidade muito grande. Eu conheço os problemas da cidade, pela minha experiência como gestor, como cidadão. Eu sou cara que joga futebol, que toma uma cerveja no barzinho, que frequenta igrejas e espaços religiosos, seja eles do candomblé, da umbanda, dos evangélicos, da católica, por força do meu cargo, por ter amigos nesses lugares, por ter projetos em cada uma dessas religiões. Então, eu conheço a realidade, conheço o povo da cidade. Né? E as pessoas que estão hoje comigo são pessoas também que têm no mínimo 20 anos de militância. Tem gente que já foi vereador, tem gente que é presidente de associação de bairro, presidente de partido, gente que tem notória formação. Então, a gente está muito otimista. Eu acho que a centro-esquerda volta a ter representação na cidade. Nós voltaremos, com certeza, a ter representante na Câmara. E, se tudo permitir e a gente conseguir trabalhar direitinho, por que não ter um prefeito do campo progressista, que no caso sou eu, para que a gente conquiste esse espaço novamente. Não só na cidade de Suzano, que é importante, como na região. Sim. Porque a gente também perdeu muitas lideranças aqui na região. Isso é verdade, ainda mais porque a centro-esquerda teve um momento, a esquerda em geral teve um momento difícil nos últimos anos, tem voltado com mais força agora, principalmente depois da eleição do presidente Lula. E diante disso, você citou, por exemplo, o ex-prefeito Marcelo Cândido, e a gente sabe que ele não vai poder ser candidato nessas eleições, ele estava sendo anunciado como pré-candidato pelo PSOL, mas devido à suspensão de seus direitos políticos, uma penalidade imposta por uma condenação judicial que ele teve, o PSOL até o momento não anunciou um novo candidato. Ele anunciou, fez uma coletiva de imprensa e disse que não seria candidato. Há uma chance, mesmo que remota, você citou que não tem problema com o Marcelo, mas ele que se distanciou de mim, mas há uma chance, mesmo que remota, de conversarem para que haja um apoio, inclusive, à sua candidatura? Olha, eu tenho uma relação muito boa com diversos militantes do PSOL. O próprio Fábio, que é o presidente de Suzano, é meu amigo há muitos anos. Já fiz parceria com ele, já ajudei ele nos cursinhos populares. Quando ele precisou de mim, sempre estive lá, parceiro dele. Tem um povo lá do movimento LGBT, que eu já fui parceiro, que embora tentem tacar a pedra em cima de mim, alguns, né? Mas eu já ajudei muito, sempre fui parceiro. Então, eu tenho uma boa relação. O PSOL estadual, tenho muitos amigos. Meu chefe de gabinete de vereador é um dos coordenadores lá da campanha do Polos. Eu tenho em Mogi, tenho boas relações. Eu nunca tive problema político com ninguém nesse sentido, muito menos do campo progressista. Eu costumo dizer o seguinte: da minha parte, você não vai ver eu fazer nenhuma acusação, não vai ver eu fazer nenhuma ofensa a quem quer que seja, a não ser aqueles que representam mesmo o fascismo, aquilo que representa o autoritarismo e o atraso. Eu aprendi
fazendo uma reunião com o Alckmin, que depois que a gente teve uma experiência nefasta de um governo federal, o Alckmin é um democrata, no meu modo de ver. E eu era muito cético, muito raivoso em relação à pessoa dele, e eu vi uma figura humana que eu olhei e falei assim, não importa que seja de direita, mas que tenha conceito, que tenha pensamento, que respeite a democracia, que respeite os direitos, e isso eu vi ali no Alckmin conversando com ele. Então, eu acho que a gente precisa de gente assim na política também. Não precisamos ser... o que não dá é para querer carimbar as pessoas nem se tornarem inimigos. Eu não sou inimigo da cidade, eu não sou inimigo do PSOL, eu não sou inimigo de agentes políticos, como tentaram me carimbar alguns. E a minha história, por si só, ela é muito maior, porque ela tem muito mais tempo do que qualquer outro que esteja hoje disputando essa eleição. Agora, o meu RG, o meu CPF, a minha certidão de nascimento, ela não tem nada a ver com o prefeito Rodrigo, nem com o Marcelo. Então, tento me colar com o Rodrigo em algumas situações, assim como do lado do Rodrigo, tentam me colar com a figura do Marcelo. Eu sou um cidadão independente, que tem uma história, tem a minha formação, e como eu disse aqui, ela vem antes de todos eles. Eu vivi muita coisa muito antes de todos eles. Então, tentar jogar para mim uma pecha disso ou daquilo é perder tempo, porque a história fala por si só. Agora, lamento que a discussão, às vezes, da política eleitoral fique rasa, fique na questão da acusação, sabe? Vá mostrar suas ideias, vá falar daquilo que você é capaz e vá mostrar sua história. Ninguém precisa sobressair na política colocando os outros na sombra ou tentar subir em cima do currículo da história de cada um ou até mesmo querer diminuir a história de cada um. O povo é que vai decidir. O que eu falo, eu estou muito tranquilo, porque eu tenho uma história com essa cidade, eu tenho uma história da minha carreira política, eu tenho uma história com a minha carreira cultural, artística, do qual eu me orgulho muito. Se você procurar na minha biografia, eu não tenho um processo, não tenho um problema, eu tenho uma vida ilibada, meu título está ok, a minha vida está ok. Então, se vierem por aí, a resposta vai ser dura também. E, vice-prefeito, para a gente finalizar, a gente tem feito essa pergunta aos pré-candidatos, e você já foi secretário, vereador e, por fim, vice-prefeito por 2 mandatos nos últimos 7 anos aqui na cidade de Suzano. Além da sua experiência, você disse que esse último discurso a gente já podia usar até como resposta, mas a gente gosta de deixar esse último momento. O que o qualifica a ser prefeito de Suzano? Eu acho que uma das coisas, quer dizer, algumas coisas eu já disse aqui, mas eu reforço. Uma delas é a minha história com a cidade. Nasci aqui, estudei no Raul Brasil, no Justiniano, no Carlos Molteni, toda a minha vida tá aqui. Minha mãe chegou aqui nos anos 40, 50, se casou com meu pai aqui, meus irmãos, minha família toda está aqui. Me casei aqui, minha esposa, a família da minha esposa é fundadora da cidade também, assim como da família da minha mãe. Então, essa história com a cidade, esse conhecimento que eu tenho da cidade me qualifica muito. A segunda coisa é a minha própria experiência política, né? Como você mesmo disse, eu já fui vereador, eu já fui secretário, eu já fui vice-prefeito, secretário novamente. Fora isso, eu criei entidades, grupos políticos que, quando eu não era candidato, eu nunca me ausentei de uma eleição em Suzano. Eu sempre tive uma participação, seja como cidadão, seja como membro político, seja como membro de uma organização social. Então, eu nunca fiquei fora de uma eleição, nunca deixei de participar ativamente da vida de Suzano na sociedade. Essa experiência também é muito importante. Minha formação intelectual, seja como jornalista, seja como ator, diretor de teatro, como gestor cultural, os cursos que eu fiz, tudo aquilo que eu estudei. Sou um apaixonado pela história, pela memória, pelo patrimônio. Escrevi um livro sobre meus 8 anos de secretário de Cultura. Acabei de finalizar aqui o meu livro de 4 anos de vereador, que, aliás, o Suplicy me honrou muito fazendo o prefácio. Tenho aí diversas
diversas peças de teatro publicadas, escrevo letras musicais com meus parceiros. Então eu sou um cidadão ativo na cidade de Suzano, mas sobretudo também venho estudando eternamente o planejamento das cidades. Quando eu falo dessa cidade de 15 minutos, não é uma coisa da minha cabeça, são exemplos que já temos por aí e que eu venho estudando. Então, por tudo isso, mais a idade que eu tenho, eu acho que eu estou bastante gabaritado e referendado para poder fazer a disputa. Se serei ou não, cabe à população depois decidir. Mas isso é uma outra coisa que eu levo com muita tranquilidade. Eu vivo sempre o hoje, o dia a dia. Estou indo para os bairros, estou indo conversar com a sociedade, com as pessoas, levando minhas ideias, levando minhas propostas. Não preciso ser inimigo de ninguém, mas também vou defender meus ideais, aquilo que eu acredito. E também tem uma coisa que é uma marca minha. Não sou de amolecer, sou duro com quem quer ser duro comigo. E se tiver que dar resposta dura, pode esperar, porque se vir para o ataque, levará do mesmo jeito ou mais ainda. Vice-prefeito, agradeço muito essa conversa, esse bate-papo, essa entrevista. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer a gente estar podendo conversar um pouco sobre Suzano e sobre sua carreira política, sobre seus projetos e o que você também tem para a cidade. Eu que agradeço, pena que acabou rápido, né? É verdade. Que eu, como apaixonado pela história, pela cidade, eu sempre falo e sempre acho que falta coisa para falar. Mas teremos outras oportunidades, com certeza, e eu virei com o maior prazer, que, como eu disse, além de ser uma obrigação minha como gestor público, né, prestar contas, também é um prazer falar da minha cidade, da minha história, da cidade que eu vivo, que eu chamo de minha aldeia, né? A minha aldeia, ela é a mais importante porque é nela que eu vivo. E acho que da minha aldeia, da nossa aldeia, a gente pode fazer tudo, porque as histórias acontecem na rua, no bairro, na cidade. E depois é que elas vão para o mundo. Muito obrigado, vice-prefeito. Foi um prazer mesmo. Agradeço por esse bate-papo, agradeço por essa conversa e agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.